Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. E como você está acostumado a assistir vídeos sobre marketing médico aqui nesse canal, hoje eu vou trazer um tema interessante e pertinente para esse tema do marketing médico. Tem muito médico que não sabe como funciona quando ele é denunciado ali para o CRM, pelo CODAME ou coisas do tipo. Ele não sabe como funciona o trâmite, que hora que ele deve procurar um advogado ou não. Em miúdos, como que funciona esse passo a passo, desde a abertura de uma sindicância, de um processo. E vocês me desculpem que eu não sou profissional da área, e por isso eu trouxe Gustavo Mercadante para falar um pouco sobre todo esse aspecto legal de quando o médico é denunciado, o que acontece, ele vai perder o CRM, ele vai ser multado, ele vai ser processado civilmente, como que acontece isso? E por que eu trouxe o Gustavo? A gente esteve junto há umas 2 semanas em um congresso de transplante capilar, e nesse congresso eu escutei o Gustavo palestrando, e como ele tem muita experiência na área, já lidou aí com centenas de casos de médicos e muitos clientes médicos, eu acho que ele é uma pessoa importante para esclarecer esse aspecto para a gente. Então, Gustavo, assim, eu não tenho muito o que falar nessa área, eu tenho que te escutar. Quando um médico, por exemplo, publica uma foto antes e depois, ou ele publica a foto com o paciente, ou esse médico publica um depoimento de um paciente na mídia dele, e aí algum colega denuncia, ou acontece algum tipo de denúncia. Como que acontece todo esse trâmite até as possibilidades que ele tem para desde se salvar, ou desde perder um CRM, coisas do tipo? Por favor. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, é um prazer falar para você e para todos os seus seguidores. Essa questão do CRM, o CRM tem uma atuação formal, ele tem que atuar segundo a lei. Então, se alguma publicidade, vamos chamar de publicidade, chegar ao conhecimento do conselho e ela está em desacordo com o que os conselheiros entendem que deveria ser a publicidade legal, isso vai gerar um procedimento que nós chamamos de sindicância. Então, o conselho, constatando que, no caso, se tratando de uma publicidade, que essa publicidade está em desacordo com as normas que regem a medicina, no entendimento deles, eles vão fazer uma notificação para o médico, para que o médico esclareça. Esse é o primeiro passo. Então, vai chegar um ofício do CRM para o médico, indagando dele que esclareça tal situação. Então, nesse ofício vai constar, olha, chegou ao conhecimento do conselho uma publicidade assim, assim, assado, as cópias estão aí, e pede que o médico esclareça. Esse é o primeiro passo. Então, uma notificação, então? Pode ser notificação. É uma correspondência formal do conselho para que você preste esclarecimentos numa sindicância. E tem muito médico que nessa hora ele pode se isentar e não prestar esse esclarecimento. Então o interessante é procurar ajuda de alguém para isso. Interessante. Ele tem que entender o que é isso. O conselho, ele é o órgão regulamentador e fiscalizador da profissão. É assim que funciona no Brasil. Então, ele tem competência legal para normatizar e para cobrar dos médicos que ajam conforme manda a legislação. Se ele assim não agir, poderá haver a punição e, como eu estava falando, tem que haver todo um processo legal até chegar à punição. Entendi. Então, nesse primeiro momento ele vai ser notificado. Qual que é o momento ideal, então, dele procurar um advogado? Ele recebendo a notificação, ele já tem que se mexer. Bom, peraí, aconteceu alguma coisa errada, que o conselho está pedindo para eu esclarecer. E nunca por conta própria tentar responder, porque ele pode até piorar. Ele pode responder por conta própria, só que o que acontece? Como nós estamos num país com uma legislação farta, cada vez mais e mais o cidadão fica acuado. O grande embate hoje que nós temos é o embate do Estado contra o cidadão. Então, se o médico for responder por conta própria, ele pode embarcar numa tese errada ou pode estar sustentando que aquilo que ele está fazendo, que ele fez, está correto ou está incorreto, mas sem nenhuma base e sem nenhuma visão estratégica quanto aonde vai terminar isso. Então, é importante que ele sente com um advogado especializado na área de direito médico para avaliar com ele aquele conflito que ele tem com o Conselho de Medicina, para ver qual que é a explosividade do assunto.
É um assunto corriqueiro? É um assunto que vai se resolver fácil? Ou é um assunto que poderá chegar num processo médico, processo ético profissional, e chegar numa punição? Ele tem que avaliar isso para ver como ele vai instituir a defesa formal dele perante o conselho. Entendi. É interessante a gente falar isso, porque antes de gravar, a gente conversou um pouco, você até me contou casos de médicos que, ao receber essa notificação, ele simplesmente faz uma resposta do tipo, eu acho que a publicidade tem que ser livre, e aí ele faz essa tese que é totalmente errada do ponto de vista legal, e ele acaba se complicando, é mais ou menos assim? Porque ele tem que fazer escolhas, né? Você caminhar num processo formal, você tem que fazer escolhas. O que é mais estratégico? É bater de frente com o conselho? É dar uma interpretação que seja favorável para aquilo que você fez, dizendo que não, a publicidade médica está autorizada nesses termos, que é uma questão de interpretação. Enfim, você pode ter alguns caminhos para enfrentar, que são caminhos que quem vai te dar é o advogado junto com você. Vocês vão construir juntos. Vocês vão conversar, trocar ideias, porque o advogado vai te orientar do ponto de vista legal, né? E você vai contar para ele o que você fez, exatamente como é que está, são os fatos, né? Aqueles fatos que estão sendo discutidos pelo conselho. Eu estou falando de publicidade, mas isso poderia ser, por exemplo, um caso de uma reclamação de uma paciente, que daria no mesmo. O paciente vai ao conselho, faz uma reclamação formal e o conselho vai pedir para você esclarecer. Entendi. Então, chegou a notificação, eu esclareci, com a ajuda ou não do advogado, mas sempre deixar bem claro que o indicado é sempre procurar ajuda competente para o caso. E aí eu esclareço. Qual forma que eu esclareço? Eu envio um ofício... Você vai esclarecer por escrito, quanto àquela temática que o conselho está te interpelando, vamos dizer assim, né? E essa informação sua, esse esclarecimento seu, vai para o conselheiro sindicante. O conselho é formado por conselheiros, que são pessoas que são eleitas pela classe médica para reger aquele órgão, que é um órgão de cunho estadual. Existe o Conselho Federal de Medicina em Brasília e existem os conselhos estaduais, né? Em cada conselho você tem lá um determinado número de conselheiros e eles formam câmaras de sindicância e depois você tem as câmaras que vão julgar o processo ético profissional no segundo passo. E eles são formados por médicos? Por médicos. Num primeiro momento, essa sindicância, ou seja, o sindicante é uma pessoa que vai investigar, vai entender o que aconteceu, vai ouvir o médico, se tiver paciente no meio, vai ouvir o paciente e vai propor um relatório para a Câmara de Sindicância decidir. E esse relatório ele vai fazer uma recomendação. Por exemplo, se ele achou que está bem esclarecido, que não tem nada, não tem desacordo nenhum, ele vai recomendar o arquivamento da sindicância, morre ali, resolveu o assunto. Ou ele poderá fazer a recomendação de abertura de processo ético profissional, que eles chamam de PEP, processo ético profissional. Então, por isso que você tem um aconselhamento profissional nessa primeira etapa é importante, porque em muitos dos casos pode haver o arquivamento e nem dar sequência. E pode haver também a segunda etapa, onde já houve um esclarecimento, já houve um parecer da sindicância e se resolveu abrir. Só para dar um outro exemplo também dentro desse exemplo, quando se vota no parecer do sindicante, essa votação pode ser unânime ou não. Pode ter um conselheiro que diz que não, acho que o médico aqui está correto, tem que arquivar. Pode ser uma decisão por maioria ou pode ser uma decisão por unanimidade. E tudo isso o advogado poderá trabalhar na fase seguinte, se houver, que é a fase do processo ético profissional. Processo ético profissional, então, é um processo formal, como se fosse um processo judicial, onde então você, ou o médico, vai ser chamado, aí não mais para esclarecer, mas para apresentar a defesa. E aí é obrigatório ter um advogado? Não é obrigatório, ele poderá fazer por ele mesmo. Só que a matéria já fica num outro patamar, num patamar técnico, porque o processo, ele é um processo, como eu disse, um processo judicial, seja ele de natureza civil ou criminal. Ele vai andar com rigor dentro do chamado Código de Processo Ético Profissional, ou seja, as normas, como é que o processo caminha desde a citação para a defesa até a solução final, que é o julgamento que vai se dar pelo Conselho. Duas dúvidas pontuais sobre isso. Qual geralmente é o tempo que dura
todo esse trâmite, desde notificação até processo e o processo em si. É claro que cada caso é um caso, cada CRM é um CRM, mas geralmente quanto tempo isso demora e quais são as consequências finais que todo esse processo pode gerar para o médico que ultrapassou esses limites da publicidade? Bom, o prazo ele é variável, mas eu diria que é em torno de alguma coisa perto de 2 anos, 2 anos e meio, até 3 anos. Né? Essa primeira fase de sindicância, ela é rápida, pode ser em prazo inferior a 1 ano. Mas o processo completo, se eu envolver a sindicância, depois a abertura do processo ético profissional, a instrução do processo, ou seja, coleta de provas e a oitiva, ou seja, quando o conselheiro, não o sindicante, aí, é o chamado conselheiro instrutor. Quando você tem o processo ético profissional, não é mais o sindicante, é o conselheiro instrutor. Ele tem que colher a prova. Então vai ouvir o médico, vai ouvir a paciente, se for o caso, vai ouvir testemunhas de um lado e de outro, para formar as convicções dele. Tá? Esse prazo pode se alongar até 3 anos, como eu disse. Certo. E as consequências finais, geralmente, quais são? Essas consequências estão na lei. A lei que instituiu os conselhos, ela faz uma gradação, que ela começa numa advertência confidencial em aviso reservado. É assim que está o ditame da punição. Essa é a penalidade mais singela que tem, que é nada mais do que um puxão de orelha, é uma advertência. Olha, você fez errado, mas ela é em aviso confidencial, ou seja, ela fica entre o médico e o conselho. Porque o processo ético profissional ele é sigiloso e essa punição também é sigilosa. Ninguém pode usar isso contra o médico. Aí ela evolui para uma censura, também confidencial, depois para uma outra penalidade de censura pública, tá? Essa censura pública ela vai ser publicada em jornais. Então, geralmente sai no jornal do CRM e sai, além do Diário Oficial, se eles quiserem, se o conselho quiser, ou também em jornal de grande circulação. Esse é um debate que aconteceu, hoje se publica. Então, qual é a mídia escrita mais aceita em determinado local que o conselho entenda que vai servir de exemplo para divulgar? É outra punição. Depois tem ainda a suspensão do exercício profissional. E como a penalidade mais alta seria a cassação do exercício profissional, que é sempre ad referendum do Conselho Federal, ou seja, se houver a cassação, esse processo tem que ir obrigatoriamente para o Conselho Federal em Brasília para ser revisto, de ofício. Entendi. Aí é mais um processo, é mais um tema. É um trâmite recursal, né? Mais uma fase para se fazer em Brasília. E essa questão que você falou sobre a censura pública, a pública e a privada? Você tem uma censura confidencial, aviso reservado, né? E o que seriam essas censuras, em grosso modo? Seria um puxão de orelha mais forte, vamos dizer assim. Mas em nenhum momento é que ele estaria proibido de fazer... Não se refere a nenhuma proibição. O processo, isso é interessante dizer, processo, seja ele de qualquer natureza, ele olha para trás. Ou seja, o que aconteceu? Então, ele olha para trás e dá uma sentença com tudo que já aconteceu, dizendo o seguinte: então, aquela publicidade ou aquele atendimento ao paciente tal que denunciou, ele está correto ou está incorreto? Se ele está correto, você está absolvido. Se ele está incorreto, infringiu as normas éticas, você terá uma punição nessa gradação que eu disse. Entendi. E aquele médico que reincidiu, e que aquele que já é muito conhecido no CRM, porque ele sempre ultrapassa, esse médico, ele, de alguma forma, ele pode perder esse CRM dele, simplesmente pelo caso dele reincidir uma coisa que talvez nem seja tão agravante? Isso é um agravante mesmo. O fato dele ter outros processos, né? Processo ético profissional, ele se parece muito com o processo criminal. Né? Então você tem o sujeito que é primário de bons antecedentes, é assim que se fala na linguagem do processo criminal. É a mesma coisa no processo ético perante o conselho. Se o sujeito não tem, o médico não tem nenhum outro processo, isso pode ser usado e será usado pelo advogado em favor dele. Na hora do julgamento, né, e é até importante dizer que esse processo ético profissional ele começa, né, com a defesa. Aí o conselheiro instrutor vai colher as provas, depoimento pessoal do denunciante, do médico
de testemunhas e depois ele vai culminar no julgamento. É um julgamento formal muito parecido com o júri americano, né? Você tem aí 10 a 12 conselheiros que ficam numa sala onde existe um relator que lê o processo todo e é sempre dada a oportunidade para a defesa se pronunciar, o advogado e o médico. O médico tem viva voz, porque ele vai ser julgado pelos pares, pelos colegas, né? E é um julgamento muito oral, quer dizer, as pessoas falam, mas os conselheiros já trazem esse voto escrito, o voto do relator e o voto do revisor, são os dois primeiros que votam, depois votam os demais, né? E se houver alguma divergência, algum dos médicos levanta essa divergência e fará também um voto escrito, né? Porque aí vai se formar uma maioria, seja para um lado ou para o outro, ou seja, o que eu quero dizer com isso? O relator poderá ser vencedor, o voto dele poderá ser vencedor ou poderá ser vencido. Um dos outros pode abrir uma divergência e dizer, não concordo com o relator, acho que ele tem que ser absolvido por isso, por isso, por isso. E aí ele vai escrever isso, porque o resultado desse julgamento é escrito. E nesse caso não tem juiz, é o júri que delibera. Exatamente, são esses conselheiros que compõem uma Câmara do Tribunal de Ética do Estado. Ótimo, ótimo. E para a gente finalizar, eu aprendi muito aqui nesse bate-papo, acredito que você também, você que talvez esteja em começo de carreira e nunca sofreu nenhum tipo de processo nessa área, principalmente ligado à publicidade, mas é bom saber como as coisas funcionam para a gente já estar preparado. Só que o Gustavo ele tem muito tempo de experiência. E, Gustavo, para a gente deixar uma mensagem final para quem está escutando, nessa tua larga experiência, o que você indicaria para eles entre fazer e não fazer, ou como lidar com toda essa questão? Nós estamos num mundo de quebra de paradigmas, só que essa questão do processo ético e da ética em si, é sempre importante pontuar o seguinte: a ética ela é temporal. Aquilo que é certo hoje pode ter sido errado no passado e pode voltar a ser certo ou errado no futuro. Porque a ética é aquilo que, no caso da ética médica, é aquilo que as autoridades médicas entendem que é correto ou não num determinado espaço de tempo. Então é importante que vocês conheçam e se assessorem, volto a dizer, com um advogado especializado. Porque eu não cheguei a falar sobre isso, Vitor, mas após a sentença não acabou o assunto. Porque você pode recorrer da sentença, se ela foi desfavorável a você, para o Conselho Federal de Medicina. Então você tem um tempo recursal e um direito daquele julgado que foi contrário a você ser revisto, que é um direito constitucional. Então, resumindo, o importante é você estar assessorado para não fazer sozinho, porque você tem que ter uma pessoa com maior experiência para te ajudar a dizer por qual caminho trilhar, quais são os ônus e bônus de cada opção que você fizer, dentro da linha de defesa. Entendi. Então, não só quando eu recebo notificações ou quando abrem processos contra mim, é interessante toda vez que eu for fazer alguma ação de marketing, publicidade, eu também, se eu tenho uma assessoria jurídica, eu consultar essa assessoria, porque vai valer muito a pena, né? Eu acho que sim. Com certeza. Então, pessoal, muito obrigado pelo seu tempo. Na verdade, doutores, muito obrigado pelo seu tempo. Qualquer dúvida, faz o seguinte, deixa aqui abaixo sua dúvida, aqui abaixo do vídeo, curta também o vídeo se você gostou, mas principalmente deixe sua dúvida, que o Gustavo já me disponibilizou o tempo dele para responder caso surja alguma dúvida, né? Sim, eu estou à disposição de vocês. Se alguém quiser encontrar o teu contato, Gustavo, o que é melhor? Telefone ao site? Telefone ao site, os meus contatos, o meu e-mail também está disponibilizado no meu site, né? É só procurar por Gustavo Mercadante Advogados, que é o meu nome, Gustavo Mercadante, você vai achar como me contactar. E qualquer dúvida também, você fala com o Vitor, que o Vitor sabe como me encontrar. Tá certo, doutor? Muito obrigado e até o próximo vídeo.